Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química. E o assunto que eu vou voltar aqui é sobre estrutura atômica, né? Vamos começar do início para ver se as coisas ficam mais claras. A estrutura atômica, né? A estrutura do átomo, ela é composta por 3 partículas fundamentais. Não são as únicas, tá? Mas são as principais. Os prótons, nêutrons e elétrons. Prótons vão ter cargas positivas, tá? Nêutrons não têm cargas e elétrons com cargas negativas. É importante saber isso. No núcleo de um átomo ficam os prótons e os nêutrons, tá? E os elétrons ficam girando em torno desse núcleo. E a matéria é formada por átomos, né? E o tipo de átomos, né? Existem alguns tipos de átomos diferentes. Esses tipos de átomos a gente chama de elementos químicos. E o que determina o que é um átomo, né? Que tipo de átomo é esse? O que determina é o número de prótons, tá? O número de prótons é que determina que átomo é. A gente diz que um átomo é de hidrogênio porque ele tem um próton. A gente diz que ele é de oxigênio porque ele tem 8 prótons. E, como eu disse anteriormente, né, é importante a gente saber que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. E como a maioria dos átomos, né, são neutros, essas cargas têm que se anular. Então o número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons, tá? Para que ele fique eletricamente neutro. Uma outra grandeza também que é muito importante, né, relacionada às partículas atômicas, subatômicas, né, é o número de massa. Tá? O número de massa nada mais é do que o somatório das partículas, né, de prótons e nêutrons. Né? Não se soma o número de elétrons, porque o elétron tem massa desprezível. Então a gente pode dizer que A, que é igual ao número de massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Né? Lembrando também, mais uma vez, que o número de prótons é que dá a identidade do átomo. É que a gente pode dizer a qual elemento ele pertence. E a gente pode tirar outras relações também, né? D igual a menos N, ou seja, número atômico é igual a número de massa menos o número de nêutrons, né? Enfim, então a notação geral do elemento químico vai ficar, nós temos um elemento químico aqui, né, genérico, o Z é o número de massa, número de prótons, né, que é o número atômico, e o A é o número de massa. Ou pode ser descrito também dessa forma aqui, né? O número de massa ele fica na parte superior, só que à direita, tá? Todas as duas formas estão corretas. Sabendo agora sobre o número de massa, né, e o número atômico, a gente pode estudar algumas semelhanças atômicas, tá? Uma delas é os isótopos. Isótopos são átomos que eles apresentam o mesmo número atômico, né? E como eu disse, o número atômico ele é a identidade do átomo. Se eles apresentam o mesmo número atômico, então eles pertencem ao mesmo elemento químico, mas eles têm números de massa diferentes, tá? Aí tem aqui o cloro, tem número atômico 17, né, por isso que ele é cloro, e vai ter número de massa 35 e 37. Potássio tem potássio 39 e potássio 40. Tá? E aqui nós temos essa tabelinha aqui, o carbono. Carbono 12, 13, 14, oxigênio 16, 17, 18. Tá? E o que acontece? A gente tem aqui a abundância desse tipo de átomo com essa massa. Tá? Então aquela massa atômica que que aparece, aquele número de massa que aparece na tabela periódica,
seria a média, né, entre a existência dessa abundância de todos esses átomos. Né? Repare que o carbono 12 é o que tem maior, por isso que aparece lá na tabela carbono 12. O carbono 14 ele é radioativo, você já deve ter ouvido falar, inclusive eles são utilizados para medição de fósseis. Tá? E geralmente eles têm esses nomes assim, né? Cada isótopo, nome do número de massa, carbono 12, 13, 14. Só o hidrogênio ele tem nome próprio. Tá? O hidrogênio que tem massa 2 chama-se deutério e massa 3 trítio. Repare que o hidrogênio com massa 1 é o que aparece em 99,9% de vezes na natureza. Por isso que ele é que está lá na tabela periódica. Temos aqui os isóbaros, tá? Que são átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas a mesma massa. Então, já que eles têm números atômicos diferentes, eles vão ser de elementos diferentes. Tá? Aqui temos o exemplo do cálcio e do potássio. A massa é a mesma, 40 e 40. Para a massa ser a mesma, né, o somatório de prótons com de nêutrons tem que dar o mesmo. Aí aqui temos aqui o cálcio, né, e o argônio. Repare que eles vão ter 20 prótons, né? O cálcio tem 20 prótons e 20 nêutrons, somando dá 40. O argônio tem 18 prótons e 22 nêutrons, somando vai dar 40 também. Tá? Repare que ele botou 20E, 20E é o número de elétrons. Tá? Já que a gente está falando de átomos neutros, o número de elétrons vai ser sempre igual ao número de prótons, tá? Para eles manterem a neutralidade. Bom, temos também os isótopos, que são átomos com o mesmo número de nêutrons. Tá? Aqui no caso, eles vão ter número de massa e número atômico diferentes. Tá? Mas a diferença entre número de massa e número de prótons tem que dar o mesmo número de nêutrons. Aí temos aqui o potássio e o cálcio, tá? E o outro exemplo aqui é o nitrogênio e o carbono. 7 nêutrons, 7 nêutrons. Uma forma de vocês guardarem isso, que é o que? Por exemplo, isótonos, você tem o N aqui, que significa nêutrons. Isóbaros, você tem o A, né, que é o símbolo da massa. E os isótopos, você tem P aqui, que é o símbolo do próton. Tá? Então, isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons. E nós temos também os chamados isoeletrônicos, né? Ou seja, são átomos ou íons que têm o mesmo número de elétrons. Por exemplo, nós temos aqui o sódio. Repare que é sódio mais. Mais significa que ele tem uma carga positiva. Se tem uma carga positiva, é que ele tem um número de prótons a mais do que de elétrons. Né? Então, ele tem 11 prótons. Para ele ser neutro, ele teria que ter 11 elétrons. Mas como ele é positivo, ele tem 10 elétrons. Né? E temos o oxigênio 2-, ou seja, tem duas cargas negativas aqui. Ele tem 8 prótons. Para ele ser neutro, ele teria que ter 8 elétrons. Mas como ele tem duas cargas negativas, ele tem 2 elétrons a mais, então ele tem 10 elétrons. Tá? E temos o neônio, né, que tem 10 prótons, e aí para ele ser neutro tem 10 elétrons. Então esses dois íons e mais o neônio, eles são isoeletrônicos. Eles têm a mesma quantidade de elétrons. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a eletrosfera do átomo, que é uma parte muito importante, já que é na eletrosfera que ocorrem as reações químicas, né? Ocorrem as trocas de elétrons.
Como é que ela é feita, né? O átomo ele tem um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e ao redor, girando dele, nós temos elétrons, tá? E esses elétrons eles giram em camadas, tá? Nós temos 7 camadas eletrônicas, né? Ou chamado de níveis de energia, porque cada camada dessa representa um nível de energia. Então nós temos camada K, L, M, N, tá? E à medida que essas camadas elas vão ficando mais afastadas do núcleo, a energia cresce, tá? E cada camada dessa suporta um número máximo de elétrons. Camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 18 elétrons, camada N, 32, tá? E por aí vai. Nós vamos ver que essas camadas elas são subdivididas em chamados subníveis, que é o que a gente vai ver agora. Bom, nós vimos no slide anterior, né, que a eletrosfera ela subdivide em várias camadas. E essas camadas, elas por sua vez, são subdivididas em regiões menores, denominadas subníveis de energia. Tá? O número de cada nível indica a quantidade de subníveis nele existentes. Por exemplo, nível 1 tem um subnível, 2 subníveis, tá? Mas isso vale até para o subnível 4. Depois, nos outros já não seguem mais essa sequência. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, né? E cada subnível ele tem uma ordem crescente de energia. Nós chamamos os subníveis, tem 4 tipos de subníveis, S, P, D e F. E tem essa ordem aqui, tá, de energia, crescente de energia. E os elétrons que estão no mesmo subnível, eles vão ter a mesma quantidade de energia. Tá? E dessa forma, os elétrons eles vão sempre se distribuir por essa eletrosfera, ocupando sempre o subnível de menor energia disponível. É como se a gente fosse preenchendo, se a gente tivesse uma determinada quantidade de elétrons, a gente fosse preenchendo eles do menor nível de energia até o maior. Tá? Então os níveis de energia mais baixos são preenchidos primeiro. E quem melhor exemplificou como são distribuídos esses elétrons é o diagrama de Linus Pauling, né? Linus Pauling, que foi um cientista que morreu em 1994. Tá? Então aqui a gente tem as camadas e os subníveis de energia. Repare que na camada 1, um subnível, 2 subníveis, 3 subníveis, 4 subníveis, aí 5, em vez da gente ter 5 subníveis, não, tem 4, depois 6, 3, 7, 2. Então ele vai crescendo até o número 4. Tá? Aí a partir daqui, no nível 5 ele repete 4 e depois ele vai caindo, 3 e 2. Tá? E os elétrons eles vão sendo distribuídos nessa ordem aqui, ó, nesse zigue-zague aqui. 1s, depois 2s, depois 2p, 3s. Tá? E aí nós temos essa ordem aqui embaixo, descrita. Lembrando que, assim como cada camada, cada subnível ele suporta um número máximo de elétrons. Subnível S, 2, subnível P, 6 elétrons, subnível D, 10, subnível F, 14. O que não significa que um subnível P de um átomo tenha que ter 6 elétrons. No máximo ele vai ter 6, tá? Mas ele pode ter menos que isso. Então, minha gente, sabendo que num átomo neutro o número de prótons ele tem que ser igual ao número de elétrons, né? E se a gente conhece que átomo é aquele, a gente conhece o número atômico dele, né? O número de prótons, a gente pode fazer a distribuição dos elétrons, a gente pode saber como os elétrons estão distribuídos, né, nos subníveis daquele átomo. Por exemplo, nós temos aqui o magnésio, tá, que tem 12 elétrons.
tem 12 prótons. Se tem 12 prótons, ele vai ter 12 elétrons. Como que ele vai, como é que esses elétrons vão estar distribuídos nos subníveis desse átomo? É só seguir essa sequência que está aqui, tá? O subnível S, que é o primeiro, né, a primeira camada tem o subnível S, vai ter 2 elétrons, tá? O elétron, ele tá sendo o número de elétrons está sendo designado aqui na parte de cima à direita, tá? A camada dele é esse primeiro número que aparece aqui, que é a camada K, tá? Então, ele cabe no máximo 2 elétrons, então 2 elétrons vão estar aqui. Preencheu essa camada, vamos passar para os subníveis mais energéticos, né? Camada 2, temos 2s e 2p. Tá? S cabe 2 elétrons e o P 6. Tá? Então, aí ele vai preencher esses dois aqui. Até agora nós temos quantos elétrons? Temos 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Juntando a primeira com a segunda camada, temos 10 elétrons. A gente precisa de 12. Então, qual é a próxima camada? É a 3s. 3s cabe 2. Então, entra exatamente os 2 elétrons que faltam. Então, um átomo de magnésio neutro, ele vai ter essa distribuição eletrônica aqui, tá? 2 elétrons na camada 1, 8 elétrons na camada 2 e 2 elétrons na camada 3, tá? E com isso a gente pode fazer para outros, né? Esse daqui, o SC, ele tem 21 elétrons, então a gente vai somando aqui até dar 21. 2, sempre seguindo essa sequência daqui de cima, tá, gente? 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 12, 12 mais 6, 18, 19, 20, e o último aqui, né? 3D1, um elétron aqui, 21, né? Esse orbital dele cabe 10 elétrons. Repare uma coisa, a última camada não é essa 3, é essa 4 aqui, tá? Então, a gente tem que entender que o subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo. A gente pode reescrever dessa forma aqui, sendo que a última camada, que é a camada de valência, aí ela vai passar a ser, quer dizer, ela é a 4, tá? E tem 2 elétrons aqui. A camada de valência é aquela mais afastada do átomo. Em 1926, um cientista chamado Heisenberg, né, ele estabeleceu, usando conceitos, né, da mecânica quântica, que é impossível a gente localizar a posição e a velocidade de um elétron, né? E com isso não dá para a gente ter certeza qual é a órbita que um elétron possui. O mais certo a gente fazer é a gente conhecer a região onde existe a maior probabilidade de encontrar aquele elétron. Essa região ganhou um nome chamada orbital, tá? Então esse princípio da incerteza, ele estabelece que não se pode afirmar que existe uma órbita definida para o elétron. Orbital é a região de máxima probabilidade de se encontrar esse elétron, tá? Então o orbital, ele não é exatamente a órbita do elétron, ele não segue aquela linha, mas é uma região, tá? Uma área em que há a probabilidade maior de se encontrar aquele elétron. E os números quânticos, tá? Para a gente caracterizar um elétron, a gente vai utilizar 4 números quânticos. Esses 4 números quânticos é que a gente vai poder dizer que elétron é aquele que está naquele determinado átomo. São códigos matemáticos, né, associados à energia do elétron. Para a gente identificar um elétron, não pode existir 2 elétrons com os mesmos números quânticos. Ou seja, se a gente pegar 4 números quânticos, a gente vai estar dizendo qual elétron a gente está se referindo,
nenhum outro elétron naquele átomo vai ter aqueles 4 números quânticos. Então vamos começar a falar sobre esses 4 números quânticos. O primeiro é o chamado principal N. Ele indica o nível de energia do elétron, ou seja, ele indica que camada que o elétron está. Se ele está naquela camada K, L, M, N, tá? Ou seja, lógico que a gente vai indicar isso pelo número, né? K é 1, L é 2, tá? O secundário, ele diz em que subnível de energia que está esse elétron. Está no subnível S, P, D ou F. Né? Sendo que cada um também vai ter um número. Tá? Subnível magnético, M, ele está associado à região de máxima probabilidade, ou seja, o orbital que ele se encontra. Tá? Sendo que cada orbital a gente vai associar que só cabem 2 elétrons em cada orbital. Tá? É aquela região em que a gente pode encontrar um elétron. E já que cada orbital só cabem 2 elétrons, é preciso diferenciar um do outro. E para isso a gente usa esse quarto número aqui, que é o spin, que está relacionado à rotação do elétron. Se um elétron está rodando num sentido, o outro só pode estar no sentido oposto. Tá? Rodando mesmo, rodando que nem o movimento de rotação da Terra. Né? Imaginando que o elétron é uma partícula esférica, né? E ela rode em torno de um eixo, né? Igual a Terra faz. Então esse número quântico é utilizado para distinguir os elétrons de um mesmo orbital. E a um deles a gente vai atribuir arbitrariamente um valor de mais meio, né? Ou seja, está gerando para um lado, e o outro vai estar gerando menos meio, né? Gerando no sentido oposto. Começando agora a falar sobre esses 4 números quânticos que vão caracterizar o elétron. Né? Temos o número quântico principal, que é aquilo que eu falei, né? Refere-se ao nível de energia do elétron, ou seja, a camada que o elétron se encontra. É aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, e elas recebem números, né, correspondentes à camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Que é o número máximo de elétrons que cada camada suporta, conforme a gente já tinha visto anteriormente. Bom, aqui é o número quântico secundário. Tá? Ele refere-se ao subnível de energia do elétron. Né? A que subnível ele se refere? Tá? Ele é dado pelos números 0, 1, 2, 3. 0 para o subnível S, 1 para o subnível P, 2 para o subnível D e 3 para o subnível F. Bom, isso aí é simples de você guardar, né? Começa do 0 e vai até 3 e SPDF, tá? É aquela ordem que a gente já tinha estudado, tá? S é o nível de energia, ele vai crescendo daqui para cá, tá? Número quântico magnético, né? Esse aqui ele está associado, né, ao orbital que ele ocupa, né? Está associado à região de máxima probabilidade de se encontrar esse elétron, tá? Aqui a gente está representando os orbitais por esses quadradinhos. Por exemplo, orbital tipo o subnível S tem um orbital, tá? E cabe 2 elétrons aqui dentro. Cada quadradinho cabe 2 elétrons. P cabe até 6, ou seja, ele tem 3 orbitais, tá? Cada quadradinho cabe 2, 2 vezes 3, 6. D, assim por diante, tá? E o F, então ele tem valores que vai de 0, menos 1, 0, 1. Então a numeração é feita assim, tá? O orbital do meio vai ficar com o número quântico 0, tá?
E aí a esquerda vai ficar com um número negativo, por exemplo, pegar o P aqui, -1, e a direita 1, tá? Se fosse orbital D, seria o 0, o meio, aqui -1 e aqui -2, tá? A direita 1 e 2. E aí como é que a gente preenche? Imagina o seguinte, a gente tem 5 elétrons no subnível P, tá? E eu quero saber qual é o número quântico magnético desse subnível. A gente vai preenchendo primeiro todos os quadradinhos. Por exemplo, 1, 2, 3. Terminou todos eles? Aí agora repete, né, cada orbital desse cabe 2 elétrons. Aí entra outro elétron aqui e outro aqui. Agora a gente tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E esse quinto elétron, ele caiu no orbital 0. Então a gente pode dizer que o número quântico magnético desse quinto elétron, no subnível P, é 0. Tá? Spin. Esse aqui é o último número quântico magnético. Dentro de cada orbital daquele, cabe 2 elétrons. Um elétron vai estar girando, vai estar no sentido de rotação numa direção, tá? Sentido horário ou sentido anti-horário. E o outro é no sentido oposto. Por isso que a gente bota uma seta para cima e outra para baixo. Tá? E o que tiver com a seta para cima, a gente designa que é mais meio, e o que tiver com a seta para baixo, a gente designa menos meio. Então, o número quântico de spin daquele quinto elétron, o quinto elétron no subnível P, é menos meio. Tá? É apenas para diferenciar um elétron do outro no mesmo orbital. Bom, nós temos esse exercício aqui que pede para calcular, mostrar os 4 números quânticos que representam esse elétron aqui, tá? Esse daqui, que está situado no subnível 4F. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é o número quântico principal, que diz qual camada que ele está. Ele já diz aqui, ó, camada 4. Então, o número quântico principal é 4. Tá? Depois, nós temos o número quântico secundário, que quer saber qual é o subnível dele. A gente tem o subnível F. Tá? Lembrando que para cada subnível, a gente tem um valor. S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Ele está no subnível F, então o número quântico secundário dele é 3. Agora, o número quântico magnético, ou seja, qual desses quadradinhos ele se encontra? Lembrando que a gente sempre numera o primeiro, o que está no meio é 0, os que estão à esquerda são negativos, tá? E os que estão à direita são positivos. Então ele vai do -3 até o 3. E está no orbital aqui -3. Então o número quântico magnético é -3. E o último número quântico é se ele está com a setinha para cima ou para baixo. Como ele está, se ele está com a setinha para cima, é mais meio. Se ele tivesse com a setinha para baixo, seria menos meio. Então, gente, esses são os 4 números quânticos, tá? A aula vai ficando por aqui. Uma boa semana para todos.